Meu pai, Thomas, morreu em 1995. Durante anos, pensei que ele ainda pudesse estar vivo. Não é tão estranho. Muitas crianças lutam para compreender o conceito confuso da morte. Como alguém pode estar aqui um dia e ir embora no outro? Talvez a finalidade de tudo isso tenha me impressionado mais do que o comum. Eu me convenci de que papai só foi embora por um tempo. O padre que falou isso no culto encheu minha cabeça com essa ideia equivocada. Ele parecia um cara legal, apertou minha mão com força e segurou mamãe enquanto ela chorava. Ao final do velório, ele conversou com os convidados sobre a vida do meu pai. Mencionou a época em que meu pai serviu no exército, o quanto ele amava sua família. Então, o padre terminou com uma frase: "Algum dia, todos nós nos reuniremos com Thomas. Amém." Pensei muito nessa frase. Na minha confusa mente adolescente, algo naquelas palavras fazia sentido. Toda a experiência nunca pareceu real. Papai havia prometido me levar à Disney no meu 10º aniversário, me levar a um bar no meu 21º aniversário. Tínhamos planos. Papai voltaria. Ele sempre voltava. Quem levaria minha irmã até o altar para casar, afinal? Quem estaria presente na minha formatura? Como pode alguém tão crucial para a minha existência simplesmente desaparecer? Disse a mim mesmo que o padre tinha que estar certo. Papai estava por perto. Só precisávamos encontrar uma maneira de vê-lo novamente. Nas semanas que se seguiram, telefonemas e visitas de parentes e amigos começaram a desaparecer. Minha mãe voltou a trabalhar, meu irmão e minha irmã voltaram para a faculdade. Nossas rotinas familiares foram abandonadas. As férias se transformaram em uma tarefa árdua, na melhor das hipóteses, e nunca mais saímos de férias. Na maioria dos dias, era só eu em casa, sozinho. Eu li muito sobre a morte na internet. Algumas pessoas disseram que havia maneiras de ver os mortos. Outras que os mortos, na verdade, estavam sempre conosco. Mas ninguém tinha muita informação sobre como trazê-los de volta. Eu verifiquei em todos os lugares. A maioria dos sites falava sobre os perigos de chamar uma pessoa de volta e as razões pelas quais é uma má ideia. Eu ignorei e continuei olhando. Finalmente, meses depois do funeral, encontrei a resposta às minhas perguntas. O site se autodenominava morte.org. E ainda me lembro das letras em neon e dos gráficos bregas no meu monitor de computador de baixa qualidade. O site tinha 2 guias, uma chamada Feitiços e outra chamada Entre em Contato Conosco. Cliquei na primeira e esperei. O texto a seguir em vermelho apareceu depois de um momento. A empresa morte.org emprega tecnologia e feitiços para permitir a comunicação entre almas vivas e os mortos. Todas as informações devem ser usadas com extremo cuidado. Por favor, veja a próxima página para conferir se você se qualifica. Cliquei no aviso sem nem hesitar. A página seguinte mostrava um formulário solicitando meu nome, idade e endereço. Digitei tudo e selecionei avançar. Uma marca de seleção verde apareceu. Acho que atendi os requisitos. O feitiço requer um objeto específico, dizia na página. Esse objeto deve ter uma conexão tanto com o indivíduo que conduz o feitiço quanto com o indivíduo que faleceu. Por favor, localize-o antes de continuar. Peguei minha bola de basquete, que sempre brincava com meu pai, e rolei a página para baixo. Repita as seguintes palavras 6 vezes em voz alta. Segure o objeto e gire-o uma vez para cada direção. A frase abaixo parecia ser em latim. Lutei com a pronúncia e fiz o que foi dito. Foi estranho, mas não era como se alguém estivesse em casa para me julgar. No entanto, nada aconteceu. Repeti a frase exatamente 6 vezes. Procurei um botão no site. A frustração cresceu como um barril de pólvora. E agora?
Gritei para o meu quarto vazio. O site pareceu responder. Não cliquei em nada, e ainda assim, a página foi atualizada. Isso parecia muito louco para um garoto na internet naquela época. Um gênio de desenho animado apareceu com um balão de palavras exibido na tela. Nele, dizia: essa noite, você vai sonhar com seu ente querido. Pense nele o máximo possível. Segure o objeto perto. Se o feitiço for feito corretamente e a pessoa quiser se comunicar, você fará o primeiro contato em seus sonhos. Segui as instruções e fui para a cama às 9 da noite. A excitação substituiu a frustração. Agarrei a bola de basquete com mais força do que nunca. Pensei em todos os melhores momentos com o meu pai, no parque, no shopping, no cinema. Naquela noite, quando adormeci, sonhei com ele. Sonhei que papai morava em uma cabana em algum lugar na floresta. Visitei em uma noite escura e chuvosa e ele explicou tudo assim que entramos. Minha mãe e ele brigaram. Ela simplesmente não o queria mais por perto. E ele teve que se esconder do governo e ninguém sabia onde ele morava. A morte nunca se tornou assunto da conversa. Parecia ridículo demais até mesmo sugerir falar sobre isso. Papai sentou bem na minha frente. Contei a ele sobre a escola, o verão que se aproximava e tudo o que estava acontecendo na minha vida. Ele sorriu e ouviu. Até me fez um jantar. E então, tão repentinamente quanto o sonho começou, ele terminou. Acordei suando frio e chorei por 1 hora. O horrível efeito de provocação de toda a situação foi a pior parte. Parecia tão real. Ele parecia exatamente como eu lembrava. Me perguntei se realmente o site que me fez sonhar com ele. A dúvida deixou minha mente enquanto as memórias brotavam em minha cabeça. Corri de volta para o computador antigo no meu quarto imediatamente após o café da manhã. Carreguei o site morte.org e esperei. Quando isso aconteceu, quase caí da cadeira. O site mostrava uma frase com instruções logo abaixo. Dizia: você completou o primeiro nível de contato. Às 2 horas da madrugada da terça-feira, espere fora do endereço informado. Traga seu objeto. Nesse horário, chegará uma van. Você poderá fazer contato com seu ente querido dessa vez, no plano vivo. Fiquei ansioso durante todo o fim de semana. Pensando bem, hoje em dia, eu deveria ter contado para minha mãe, mas a história parecia inacreditável demais. Eu sabia que ela iria tirar o computador de mim no segundo em que soubesse, pois parecia algo impensável ir num lugar falar com uma pessoa que morreu. Mas eu não poderia viver me perguntando se haveria uma maneira de ver meu pai novamente. O alarme me acordou a 1h45 da madrugada da terça-feira. Isso me deu tempo suficiente para tirar o pijama e sair pela porta dos fundos. Estava frio naquela noite. Uma tempestade cancelou as aulas no dia seguinte. Isso só aumentou minha empolgação. Eu mal podia esperar para contar ao papai. Talvez ele pudesse passar o dia comigo. Estremeci enquanto esperava na varanda da frente. Tantas perguntas inundaram minha mente. Fiz questão de lembrar de todas elas. Eu não estaria sonhando dessa vez. Ouvi então um barulho de pneus de carro exatamente às 2 da manhã. A rua do endereço indicado ficava a uns 6 metros da minha casa. Um clarão azul se destacou entre as árvores. A van diminuiu a velocidade ao se aproximar de nossa casa. E então parou. Eu olhei em volta. Fiquei olhando por 1 minuto ou 2. Ninguém parecia se mover lá dentro. Algo na situação começou a parecer estranho. O sonho, então, poderia ter sido uma coincidência? Uma porta da van então se abriu. A quietude da tempestade parecia aumentar o mistério. Uma luz branca em algum lugar lá dentro iluminava. Fiquei me perguntando se papai estava sentado atrás ou na frente. Ele estava dirigindo? Onde devo sentar? Caminhei em direção à van.
Foi quando ouvi outra porta da van se abrir. Então, a voz estridente da minha mãe perfurou o silêncio da noite. Mateus! Ai meu Deus, não Mateus, volta pra casa! Os momentos seguintes foram um choque para todas as partes envolvidas. A luz branca apagou dentro da van, a porta se fechou. O motorista deslizou rua abaixo como um ladrão saindo da cena do crime ao ver minha mãe voando para fora de casa e gritando como uma alma penada. Depois de gritar, xingar e chamar a polícia, ela finalmente me perguntou o que diabos aconteceu. Eu contei a ela sobre o site, sobre meus sonhos e meu plano de encontrar meu pai e conversar com ele uma última vez. Ela parecia aterrorizada, me levando para dentro de casa e mostrando uma notícia na TV. Várias crianças da área foram sequestradas recentemente. Os apresentadores disseram que ainda não tinham muitas informações disponíveis. A polícia nem sequer reduziu a lista de suspeitos. A única pista que os policiais tinham na época ainda me dá arrepios na espinha. O indivíduo atraía jovens vítimas online por um site chamado morte.org. Até a próxima. Obrigado.